Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, que está só começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera, Resenha Express voltando, trazendo aí informações de Fluminense, bastidores do pós-jogo Fluminense e América de Cali. Isso mesmo, o Flusão se classificou, está na próxima fase aí da competição, né? E a gente vai acompanhar tudo aí que envolve essas fases decisivas da Copa Sul-Americana aqui no Resenha. Estaremos lá cobrindo as partidas, vocês podem contar conosco nessas coberturas, galera. E a gente vem trazendo hoje aqui informações de bastidores apuradas lá no Maracanã ontem mesmo. Eu consegui aí para vocês duas informações legais, né, de bastidores do Fluminense e também bastidores da imprensa colombiana, isso mesmo. E a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Também tem o Thiago Silva, a contusão do Thiago Silva, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Pedir a galera que está chegando para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a ir mais longe. Quem puder também hypar esse vídeo, como é que você hypa esse vídeo? Quando esse vídeo terminar, você volta no vídeo, para quem está vendo ao vivo. Quem for ver depois, é só fazer o seguinte: puxa o comentário para o lado, clica lá em hypar, é gratuito e ajuda a distribuir mais ainda esse vídeo. Então dá essa força pra gente. Esse pacote youtubístico é fundamental para o crescimento do nosso trabalho. Galera, vamos lá trazer agora as notícias, que é o que interessa pra gente. E é o seguinte, chegando aqui nas notícias, a gente vai começar falando sobre Thiago Silva. Ontem foi perguntado na coletiva ao Renato se o Thiago Silva estaria próximo de voltar. Foi uma pergunta feita pelo canal Gato Mestre, né, o Marcos Eduardo, jornalista do canal Gato Mestre, até para poder dar aqui os créditos a ele. Ele perguntou, né, sobre a possibilidade do Thiago Silva voltar, e o Renato desconversou, disse que vai conversar hoje com a comissão técnica, mas que depende do jogador. Por que ele falou isso? Porque o Thiago está treinando. O Thiago voltou a treinar. Ele está fazendo exercício com bola, está fazendo exercício no campo. Terça-feira passada, ele participou de um jogo coletivo, de um treino coletivo. Então, assim, ele está fisicamente, clinicamente, em condições de jogo. Só que há um certo conservadorismo normal para a volta dele. Porque o Thiago não é mais um garoto, né, gente? O Thiago já é um jogador já veterano, com 40 anos, desculpa. Um jogador que não pode ser tão exposto assim. O Fluminense trouxe agora o Igor Rabelo também para o Campeonato Brasileiro. Enfim, então o Thiago está vendo um certo cuidado com esse retorno do Thiago para que ele não acelere e aí a gente perca o Thiago em jogos decisivos. Na partida de ontem, por exemplo, o Thiago teria sido muito importante, né, principalmente na orientação do time. É um jogador que traz muita calma, muita tranquilidade para o time, principalmente para o sistema defensivo. Então vai fazer muita diferença nessa fase final da Sul-Americana, que é sim, mesmo o Renato falando que não, o nosso objetivo principal. A informação que eu tive é essa: ele está treinando, está fazendo exercícios normais, não sente mais dores, não sente mais nada. Teoricamente estaria em condição de voltar, mas o clube está se mantendo ali com uma certa cautela para não dar nenhum problema. Dito isso, galera, vamos para a nossa próxima notícia de hoje, que eu queria trazer para vocês aqui. A gente vai falar sobre Kevin Serna, isso mesmo. Eu ontem tive o privilégio de trocar uma ideia com um jornalista colombiano que estava lá na tribuna. Eu quero até procurar aqui, ó, o nome do canal é Futebol Red. É a página Futebol Red, né, que é a página deles, né, eles têm uma mídia dedicada ao América de Cali, se chama Futebol Red. Eu falei com o Esteban, da página Futebol Red. E o Esteban conversando comigo após o jogo, falei sobre o Serna com ele. Eu brinquei, falei: olha, vocês ganharam aí um grande jogador aí para a seleção colombiana, cara. Como é que tá aí os rumores na Colômbia? E ele falou que há uma grande pressão e que vai aumentar com a partida de ontem para a convocação do Kevin Serna. Ele até falou que o Kevin Serna apareceu numa pré-lista anterior, mas não havia sido convocado efetivamente. E a imprensa toda colombiana, segundo ele, fala do Kevin Serna, cobra a escalação do Kevin Serna, a convocação do Kevin Serna, principalmente porque, na visão do Esteban, falta um ponteiro, um jogador de velocidade pelos lados, né, para poder municiar o Luiz Dias, que é um jogador que também cai pelo lado, mas que tem sido muito aproveitado também por dentro. E ele disse o seguinte, ele até falou de outras possibilidades: pode ser Luiz Dias de um lado, o Serna do outro, e aí botar o Borré na frente, ou então, né, ele citou algumas situações, algumas condições
né, para o Serna jogar, mas que lá na Colômbia a pressão é muito grande pelo Serna e ele acha que nos próximos dias, depois dessa atuação contra o América, e ele acredita que na próxima convocação o Serna será convocado pelo técnico da seleção colombiana. Ele disse para mim, cara, essa pressão já é uma pressão de muito tempo, né? Já é uma pressão que vem desde o ano passado, só que agora com certeza vai se asseverar aí com essa partida que ele fez contra o América, que ele praticamente acabou com o jogo contra o América, e na visão dele, nos próximos dias a pressão vai ser maciça para a convocação, e ele falou assim para mim, Quintela, eu tenho certeza que ele vai ser convocado para a próxima convocação da seleção colombiana. Então o Serna tá aí, ó. O que o Fluminense não faz, né? O Fluminense potencializando o Serna, e o Serna tem sim uma pressão interna dentro da Colômbia para a convocação dele para a seleção da Colômbia. Um jogador que estava esquecido no Peru, lá no Alianza Lima, nem se pensava em convocar. Ele inclusive estava começando um processo de naturalização como peruano, com a perspectiva de jogar pela seleção do Peru. E aí vocês veem como é que são as coisas. Agora ele vai poder jogar para uma seleção maior do que o Peru, que é a seleção colombiana, que é a seleção, que é o país onde ele nasceu, graças a ele ter vindo jogar numa máquina como o Fluminense, né? Um clube que potencializa qualquer um. Então, além da atuação maravilhosa do Kevin Serna, provavelmente ele vai ser convocado para a seleção, segundo o jornalista colombiano, né, me informou ontem. Vamos para a última notícia aqui, galera. E a gente vai falar sobre Lima, né? Vi muita crítica sobre a escalação inicial do Lima, muita gente achando que o Renato fez a escalação para poder afrontar o torcedor, né? Aquela coisa do Lima ser vaiado no telão, apareceu o nome do Lima no telão e as vaias começaram, vaias pesadas, não foram 6 pessoas, como o Renato falou, não, foi boa parte do Maracanã, talvez ali a metade do Maracanã vaiando, as organizadas principalmente. Então assim, houve muitas vaias sim pro Lima quando apareceu o nome dele no telão. O Renato tenta minimizar, a gente vai botar depois o vídeo do Renato aí, mas essa situação do Lima serviu como fator de motivação antes do jogo, tá? Havia por parte de nós, né, da imprensa e etc., uma dúvida por conta dessa pressão. A gente achou que ele poderia ir com o Bernal. Por quê? Porque as informações que a gente recebeu de pessoas de dentro do clube que assistem os treinos, porque a gente não assiste treino, é que ele testou a formação com o Bernal e Martinelli e Hércules, que inclusive é a formação que eu prefiro. Eu ia até fazer uma pergunta para ele sobre isso ontem, se ele não acha que colocando o Bernal ou o Otávio, que são um cincão, não liberaria mais Martinelli e Hércules para pisar na área, que é o que ele quer. E eu acho que liberaria, fica melhor para Martinelli e Hércules. Mas ele optou pelo Lima, que é mais um meia. E aí, por que ele optou pelo Lima? Galera, na verdade, ele treinou Bernal, liberando Hércules e Martinelli. Ele fez esse tipo de treinamento sim, como fez o time com o Lima, até com o Ganso. Mas por que ele foi com o Lima, tá? Não foi para poder bancar o Lima e ofuscar o torcedor. A informação que eu tive ontem, conversando com pessoas do clube, né, pessoas que estavam lá na sala de imprensa, é que ele queria escalar o Lima, porque ele entendia que o Lima era um jogador importante para o controle da bola, para o controle da posse, para segurar o time do América, ter mais a posse de bola, segurando o América. E o Lima realmente fez isso. Você vê que o Lima ontem foi um dos jogadores que mais tocaram na bola, teve um número de acerto de passes bons. O Lima acertou ontem 89% dos passes, sendo que 23% foram verticais, que é uma média muito boa. O Lima fez sim uma boa partida. Não adianta a galera que tem ódio do Lima não aceitar que ele não jogou bem ontem por ódio. Eu já falei, eu não queria que o Lima fosse escalado, acho que está tendo uma minutagem exagerada para o Lima, mas eu não sou desonesto de ver um jogo, ver que ele jogou bem, que ele fez uma boa partida. Se não fez uma partida boa, ruim ele não fez, e ficar aqui atacando o cara porque eu não quero que ele seja escalado. Então não vou fazer isso nunca, não é do meu perfil. Mas o Renato usou, ele queria já escalar o Lima e ele usou o fator motivacional, que é justamente essa coisa do contra o Lima, para motivar o Lima e o grupo. Na pré-eleição que ele deu ontem, informações que eu tive, é que ele citou exatamente o que ele citou na coletiva. E melhor, vamos colocar aí a parte que ele fala do Lima na coletiva e depois eu volto com essa análise final. Dá uma olhada aí. Renato, boa noite. Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Perigoso, nós tínhamos uma pequena vantagem que a gente não poderia desperdiçar. Então houve a entrega, o Lima teve muito bem, fiquei satisfeito que o torcedor reconheceu e aplaudiu. E tem que ser assim com todos os jogadores. Então, vocês viram o que ele falou na coletiva? O Martinelli foi vaiado quando eu chegava aqui, era vaiado quando eu cheguei aqui, o René era vaiado quando eu cheguei aqui, o Everaldo,
que ele fez? Na pré-eleição da coletiva, ele fala isso pro Lima e pros companheiros, olha, vamos jogar por ele. Né? O torcedor, ele é passional, aquela coisa toda. Né? Tipo assim, o Renato tem uma coisa de bom, ele não fica jogando os jogadores contra a torcida, como muita gente de dentro do clube faz, inclusive dirigente, inclusive o ex-técnico. Não, ele é um cara que ele não fica nesse nós contra eles. Ele fala, olha, o torcedor é passional, ele vai a mesmo, vê como que era o Martinelli. Hoje o Martinelli é unanimidade, né? O Everaldo, não sei quem. Ele fez exatamente isso na pré-eleição com o Lima, para motivar o Lima. E ele teve uma conversa individual com o Lima. Ele chegou a perguntar para o Lima se o Lima estava preparado para o jogo, porque ele queria escalar o Lima. E o Lima deu sinal positivo. O Lima é um cara de cabeça muito boa. Isso aí ninguém pode negar. E outra coisa muito importante que eu queria falar com vocês aqui, gostando ou não gostando do Lima, a gente nunca viu o Lima fazer gesto para a torcida, discutir com o torcedor, reclamar do torcedor, desmerecer o torcedor. Enquanto isso, um monte de jogadores já fizeram. Um monte. Hoje no elenco principal não, mas outros jogadores que passaram pelo Fluminense, o próprio Felipe Melo já bateu boca com o torcedor. O William Bigode bateu boca com o torcedor. Né? Muitos jogadores bateram boca com o torcedor. Até o Manuel. E o Lima nunca fez isso. O Lima sempre entendeu que o torcedor é assim. Mesmo vaiado e tudo, ele não retruca. Vai lá, faz o papel dele, vai embora para casa, depois no outro jogo tá de volta. Então o Renato chegou a perguntar pro Lima em off se ele estava preparado, o Lima disse que sim. E na pré-eleição ele pegou e citou o Lima, falou, olha, você é importante pro grupo, o Martinelli passou por isso, fulano passou por isso, ciclano passou por isso, e hoje você tá passando por isso, mas você vai dar a volta por cima assim como eles. Foi a conversa de pré-eleição do Renato com o Lima. Então foi fator motivacional, o que o técnico Renato Gaúcho e os jogadores entendem como uma certa perseguição ao Lima. Eles estão imbuídos de proteger o Lima. Antes do jogo, o Marcão fez sinal para a torcida do Fluminense, batendo palma para o Lima. Foi quando houve as vaias. Eu vi o Marcão batendo palma para o Lima. Porque eles, assim, os jogadores, eles são muito unidos, comissão técnica, entre eles. Então eles tentam se blindar. Mas com vaia não adianta. Vaia é vaia. O torcedor vaiou, o torcedor abafa tudo isso. Não tem para onde correr. O jogador sente. Mas não me parece ser muito o caso do Lima. O Lima me parece ser um cara realmente de cabeça boa. Um cara que consegue absorver isso melhor, por exemplo, do que o Martinelli, que é outro jogador também que eu nunca vi bater boca com o torcedor. Então, serviu como fator motivacional. O Lima foi para campo e, na minha opinião, fez uma boa partida, né? E saiu aplaudido, inclusive. Então é isso que é o futebol. Os jogadores precisam entender que o torcedor é passional. O torcedor ele vai vaiar porque ele quer dar um sinal. Quando o torcedor vaia a escalação do Lima, é porque ele não quer que o Lima jogue. Ele está dizendo isso para o treinador. Não coloca ele, coloca outro que eu não quero que ele jogue. Só que quem decide é o técnico. O técnico não pode ouvir o torcedor. O técnico tem que ter a convicção dele. Por mais que a gente fale, critique, eu também critico daqui, eu entendo que o técnico tem que ter a sua própria convicção. E o Renato é um cara de convicção. Então ele falou isso que vocês viram aí na coletiva, né? Ele falou um negócio de meia dúzia, não foi meia dúzia, foi no mínimo a metade do Maracanã, vaiando o Lima. E futebol é isso, galera. Esse foi o Resenha Express. Queria pedir a vocês que estão vendo esse vídeo aqui para não deixar de dar um pulinho no outro vídeo nosso do pós-jogo e dar um curtir lá, cara, é muito importante. Nosso pós-jogo tá com audiência baixa, a gente fez gravado, eu sei que quando faz gravado cai muito a audiência, mas é muito importante pro canal que vocês dêem um like lá, dê um hype também no vídeo, para nos ajudar. É vocês que fazem a diferença, vocês que motivam esse trabalho aqui. Então a gente precisa muito do apoio de vocês para continuar se motivando e fazer conteúdo. Então vai lá no pós-jogo, clica lá no curtir, dá um hype lá no vídeo, assiste lá um pouquinho, dá essa moral pra gente, valeu? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu!